Cansados, suas energias renovadas. Aqui agora a gente vai começar a gravar esse conteúdo, tá? Para que depois seja disponibilizado no YouTube e tudo mais. Acredito que a maioria aqui, ou quase todos, me conheçam, mas por via das dúvidas, vou me apresentar aqui. Sou Alexandre Gomes, analista de comunidades aqui do SNASH, SNA Startup Hub. E é com muito prazer, com muita honra, que a gente começa essa série de eventos aqui, essa série de webinars que a gente vai fazer aí, a princípio, com periodicidade mensal, e abordando temas, e tendências relevantes para o universo do agronegócio, né? E aí abordando tanto o universo das agtechs, como também toda a parte relacionada à bioeconomia, sustentabilidade, etc., né? E por isso que hoje nós trouxemos aqui três especialistas, né, para discutir toda a questão do processo aí de créditos de carbono e o que isso oferece em termos de oportunidades aí para as startups, para os empreendedores, né? E visto que muitos compreendem a questão dos créditos de carbono como ativos financeiros, né? Só que poucas pessoas acabam sabendo como emitir, como desenvolver isso no campo e muito menos como comercializar isso no mercado internacional. Então, a gente vai fazer desse webinar aqui um grande bate-papo para poder esclarecer e até mesmo desmistificar algumas questões relacionadas ao tema, tá? E para isso a gente trouxe aqui o João Felipe, que é economista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em administração de agronegócios pela USP-Exalc, com experiência no mercado financeiro, capitais e mudanças climáticas e seus impactos na agricultura. O João, que atualmente é CFO da startup Base AG. A gente também trouxe a Aline Smaniotto, que é engenheira agrônoma pela Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, mestre e doutora em agronomia, com ênfase em produção vegetal, fertilidade do solo e nutrição de plantas pela Unesp de Botucatu, e que atualmente atua como diretora de projetos de agricultura na Agricarbon, ok? E desenvolvendo aí projetos de agricultura sustentável e créditos de carbono. E por último, mas não menos importante, o Vinícius Pacheco, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado no programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento na Universidade Federal de Santa Maria e doutorando no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia, Inovação e Agropecuária também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que hoje atua aí em vários projetos de restauração de agroflorestas junto a instituições do terceiro setor, ok? E vou passar aí a palavra para o João, primeiramente, para fazer aí as honras da casa, se apresentar aí, né, aprofundar em mais detalhes. Seja bem-vindo, João Felipe. Prazer, obrigado, Alexandre. Gente, boa noite, tudo bom? Espero que estejam todos bem, para a gente conversar um pouquinho a respeito do que é o crédito carbono, tá? A respeito. E, se, primeiramente, queria falar um pouco também do que é a base, né? Do que é a base AG, né? Uma desenvolvedora de crédito carbono, basicamente, né? A gente faz a ponte ali de toda a ponte, né? Desde o antes da porteira, ou depois da porteira, ou dentro da porteira, para o produtor ter essa segurança, vamos dizer assim, financeira e comercial para comercializar os títulos de crédito carbono dele. Então, a gente faz uma ponte entre o produtor rural e a indústria, né? Hoje, a gente vai falar um pouquinho, debater um pouco de uma forma mais ampla aí de como é que é os processos. Podem mandar perguntas aí no chat. A gente tem algumas perguntas já selecionadas para a gente poder. E espero que vocês aprendam um pouquinho. A gente quer dividir com vocês aí e fiquem à vontade, tá? Vou passar a palavra de novo ao Alexandre e fiquem à vontade. Obrigado, João. Muito bem lembrado, tá? Deixem, caso tiver aí, com certeza vão haver algumas dúvidas aí ao longo do bate-papo, então vocês fiquem à vontade para colocar aí dúvidas e questionamentos aí no nosso chat, ok? E agora eu vou passar a palavra para Aline Smaniotto.
da AgriCarbon. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada, Alexandre, obrigada a todos. Agradeço por estar aqui nesse momento. O Alexandre já me apresentou, então não vou repetir, mas eu gostaria de apresentar para vocês quem é a Agricarbo, a empresa que eu represento. No máximo 3 minutos, eu vou compartilhar. Posso compartilhar, Alexandre? Fique à vontade, Aline. Beleza. Então, tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela, gente, porque eu sou uma pessoa que gosta de imagens, então eu acredito que dá para a gente falar rapidamente aqui da Agricarbo com vocês, para apresentar para vocês quem é a Agricarbo. Vocês conseguem ver a tela? Sim, tá dando para visualizar sim, Aline. Ótimo. Gente, é um prazer estar aqui, é um prazer também falar da Agricarbo para vocês. Quem é a Agricarbo, né? A Agricarbo nasceu, nós temos aqui uma equipe focada numa missão, justamente aliar a sustentabilidade ao desenvolvimento, né? Nós temos uma missão de trabalhar produzindo alimentos, né, de forma mais sustentável. Então, quem é o nosso time, né? Quem compõe a Agricarbo? Nós unimos forças, além de mim, tá? Além de mim, que tenho a experiência já no processo produtivo já há alguns anos, também o nosso CEO, Felipe Vasconcelos, tem mais de 11 anos de experiência aí no mercado financeiro, o Eduardo, biólogo, com experiência em reflorestamento, agrofloresta, o Heráclito também com experiência em pesquisa, principalmente também da área de biologia. Temos o suporte de alguns consultores e conselheiros na área de marketing, na área de investimentos, direito empresarial, ESG, também de agricultura de precisão. Participamos de alguns projetos de pesquisa, tá, no setor, principalmente, não sei se vocês já ouviram falar do projeto Amazon Face, nós participamos através da pessoa do Heráclito, ele, como um dos coordenadores desse projeto, visa entender, por exemplo, o que pode acontecer com a Amazônia. Nós estamos falando aqui de crédito de carbono, mas também qual é a preocupação, né? O que pode acontecer com a Amazônia quando a concentração de CO2 na atmosfera aumentar? Só para explicar rapidinho, essas torres aqui, elas injetam CO2 numa concentração acima, né, 50% acima da atmosfera, justamente para tentar entender, avaliar o real impacto das mudanças climáticas na região amazônica. Então, é um projeto coordenado pelo INPA, e participamos aí através do Heráclito dessa pesquisa aí tão importante para o Brasil. A Agricarbo, a nossa ideia, né, o nosso processo aqui é realizar todo o processo de certificação de crédito de carbono, desde o desenvolvimento até a comercialização, principalmente projetos ligados à floresta, né, a questão de desmatamento evitado, agricultura e energia renovável, mas principalmente nosso foco está na projetos de agricultura, principalmente na produção de grãos, como milho, como soja, né? E essas soluções que a gente busca levar através dos créditos de carbono são voltados principalmente para proprietários de terra, produtores e também para investidores. Resumidamente, a gente auxilia na comercialização, desenvolvimento, né? Desenvolvimento e comercialização de crédito de carbono aqui em todo o Brasil. Também viabilizamos financiamentos agrícolas e exploramos o quê? Crédito de carbono como garantia. Somos também intermediadores de venda, né? Ou seja, se já existem créditos disponíveis, auxiliamos os detentores de créditos a monetizá-los e podemos ser uma ponte também conectando consultores agrícolas a produtores interessados em agricultura regenerativa e agroflorestas, que é o que a gente entende, vai produzir aí alimento aliado à sustentabilidade. Então, por que isso? Porque a gente acredita no real impacto positivo que a gente quer causar no meio ambiente e na vida das pessoas, porque a gente quer mais agro, mais natureza e mais energia limpa, mais agricultura. Então, tentei falar aqui rapidamente com vocês, gente, apresentando rapidinho quem é a Agricarbo. Fico à disposição também para perguntas, tá? E estou aqui para contribuir com o evento. Perfeito, Aline. Muito obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo trabalho aí que você vem realizando junto com a AgriCarbon, né, que é muito bacana, muito interessante. E Vinícius, quer dar umas palavrinhas aí antes da gente começar? Muito obrigado, Alexandre. Agradeço a presença de todos. Vou falar um pouco da minha experiência, falar um pouco. Aqui eu estou falando sobre a minha ótica, sobre o meu ponto de vista do mercado e toda a minha bagagem, que começou trabalhando para a GIZ, né, junto com o governo alemão, em trabalho em estatísticas e ambientais, relação economia e meio ambiente.
modelos de restauração, modelos econômicos de restauração produtiva, junto com fintechs, com os projetos GEF, né, do Global Environment Facility. Eu sou também tutor, né, em 2 aceleradoras, uma delas é a Village Capital, da Moody Investment Service, baseada em Nova York, e ela tem um olhar global, e eu sou um dos tutores olhando para a América Latina, então apoio vários projetos de carbono, e tenho essa experiência dentro do mercado de carbono, desde projetos a analisar, vamos dizer assim, tecnicamente, como a Verra e as outras certificadoras funcionam. Tive o prazer de iniciar, dar o kickoff inicial na base, junto com o João. Estudamos na mesma faculdade também, então a gente se conhece há mais de década. Então, é um prazer hoje para tentar tirar dúvidas e também causar mais questionamentos a todos sobre esse incrível e complexo mercado que vem surgindo. Câmbio. Obrigado, Alexandre. Vários questionamentos e reflexões, né, que a gente quer trazer aqui hoje, né? Bom, muito obrigado, Vinícius, né, e pela sua disponibilidade também em estar participando aqui do nosso webinar. E eu acho que é importante a gente começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo, porque fala-se muito, né? Falam-se muito sobre crédito de carbono, né? Um tema que está extremamente linkado, né? Não só ao agronegócio, mas também a outros segmentos também, a diversas outras vertentes, mas ainda existem muitas dúvidas, né? Apesar de ser muito comentado, ainda surgem muitas dúvidas, ainda várias startups têm dúvidas, como que eu incorporo isso ao meu modelo de negócio ou não? Então, a primeira questão é a seguinte: por que que as startups precisam ficar atentas à questão dos créditos de carbono e como que isso pode agregar valor dentro dos mais diversos modelos de negócio, né? E como que isso pode impactar não só do âmbito ambiental, né, da parte da sustentabilidade, mas também do lado financeiro, né? O João gostaria de começar a discorrer sobre essa questão? Não, obrigado, Alexandre. Acho que é um debate, acho que todo mundo aí está vendo, né? Está muito na mídia, né? Todo mundo falando muito a respeito, a questão, principalmente, muito atrelada à rastreabilidade dos produtos, né? No agronegócio. Então, eu sei que cria-se uma esfera, um imaginário em cima do crédito de carbono, e esse imaginário quase sempre é muito vinculado a uma ideia de crédito verde. Acho que o próprio termo não ajuda muito bem, né? Quando a gente fala crédito de carbono, todo mundo assimila uma forma aí de financiamento de um banco comercial, algo nesse sentido. Mas, na verdade, não tem nada a ver, eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa dividir, né? Crédito financeiro, crédito verde é uma coisa, e crédito de carbono é outra, né? Crédito de carbono, de um modo bem, vamos dizer assim, um pouco até meio errado, vocês me permitem, mas acho que é mais fácil de entender assim. Ele é uma espécie de subsídio que vem, né? Uma forma de um dinheiro que vem para fazer restauração de áreas degradadas, né, para que a gente diz, né, para compor as adicionalidades ao meio ambiente. Ou seja, esse dinheiro ele vem para projetos, né, na área do produtor ali, que consigam fazer aumentar a captação, né, inicial do carbono, tá? É lógico, mais para frente a gente vai conversar aí um pouquinho a respeito do que é a tal da adicionalidade, essa discussão, tá? Mas no primeiro momento, que eu queria falar, não é toda a área, de fato, que ela é passível ao crédito de carbono, tá, gente? Como a gente é adicionalidade, é sempre pensando algo, um serviço a mais, né, que o produtor já faz em cima, né? Outro ponto que é bom debater e tornar bem claro, não quero desanimar ninguém, a gente vai explicar o porquê, mas eu gosto de trazer isso para a gente já quebrar essa percepção, que o crédito de carbono ele também não foi feito para nenhum produtor ficar rico. Nunca foi feito, a ideia não é essa, tá? Esse crédito de carbono ele tem um objetivo muito claro de restauração, né, e recuperação de áreas, né? E assim, e aí de onde vem a oportunidade? Já que o produtor não é para ganhar dinheiro com isso, né? Para que faz sentido? Bem, esse dinheiro, vamos pensar no modo bem prático, falar rasgado, como a gente gosta de falar no agro, quando se tem, de repente, um pasto degradado, a gente pode, né, implementar uma adicionalidade, né, por exemplo, a construção de um sistema integrado, uma recuperação de pastagem, isso entra como um programa, como um projeto passível ao crédito de carbono. Então, o produtor pode ser que ele não tenha a remuneração inicial, vamos dizer assim, dinheiro no bolso, mas ele ganha a recuperação de uma área, né?
Lógico, ele tem toda uma ideia também em relação ao estoque de carbono. Ah, se eu tenho estoque de carbono, eu posso vender o crédito de carbono? Não é bem assim, a gente vai falar um pouquinho também, tá? Gente, vocês podem comentar, tá? Vinícius, Aline, tá? O que vocês também têm visto sobre o mercado, sobre o que as pessoas têm entendido errado, o que parece, o que não parece. Não, claro, complementando um pouco do que você falou, realmente existem muitas dúvidas ainda sobre esse mercado e principalmente eu vou trazer um pouco da realidade do campo, né, que é onde eu estou mais inserida. A gente traz um pouco da realidade do produtor mesmo no campo, que na verdade não sabe exatamente o que é, o como fazer, e isso não, na prática ainda é muito pouco, tem acontecido muito pouco. Mas o que nós, por exemplo, da Agricarbo e também outras iniciativas vêm tentando colocar de fato na prática é levar para o produtor rural que, além do próprio crédito que pode ser gerado, através das práticas mais sustentáveis, né, que ele vai começar a implantar ou que ele já vem implantando na propriedade dele, é que isso também, além desse, vamos colocar assim, esse ativo financeiro, ele também vem como um mecanismo para, de fato, ele produzir um alimento, né, mais sustentável. Então, a gente chega naquele ponto chamado de segurança alimentar, porque todas essas práticas sustentáveis que ele começa a implantar na área de produção dele vão gerar, obviamente, um alimento, né, consequentemente, um alimento melhor. Obviamente, também essas práticas trazem para ele uma redução de custo, porque ele reduz muitos insumos que antes ele usava e que ele vai passar a não usar mais, e também aumento de produtividade. Isso que a gente quer incorporar hoje na agricultura brasileira, eu posso resumir em agricultura regenerativa. Então, assim, falar de crédito de carbono vai muito além do próprio ativo, né, vamos dizer assim, financeiro em si. Ele vai muito além disso, a gente vai começar a tratar aqui de questões, né, já que a gente, até o próprio João falou, e do agro, falar mais simples, é exatamente isso, trazer essa realidade para o campo. Hoje, o produtor brasileiro, isso é a minha visão particular, né, mas eu vejo que existe um certo preconceito exacerbado, se assim eu posso dizer, em relação a pensar que o produtor não é sustentável. Na verdade, o produtor brasileiro, ele busca ser, sim, sustentável e ele já pratica, por exemplo, o plantio direto há muitos anos. E hoje a gente tem visto isso cada vez mais aumentar, e a nossa busca como startup, eu acredito, né, muitas empresas, é levar isso para a prática, para o campo, para o produtor rural, de forma que a gente possa remunerá-lo, obviamente, e de que forma a gente também consiga ter alimentos mais seguros, né, mais saudáveis. Essa é a ideia, inclusive, que aqui da Agricar. Ótimo, Aline. Complementando um pouco o que você e João falaram, o crédito de carbono realmente ele não é um recurso que está aí voando, que você simplesmente, opa, eu vou captar aqui. Ele tem que ter uma finalidade, é o que o João falou, ele tem que ter uma adicionalidade. Ele tem que ser justificado. Porque senão a gente cairia no greenwash, né? No caso da lavagem de dinheiro, fingindo que está fazendo um impacto ambiental só para que os poluidores, pagadores consigam entrar nos mercados, que, querendo ou não, esse recurso do crédito de carbono tem que vir de alguém. Assim, tem que ter um comprador dele. E esse comprador que, na verdade, muitas vezes é o mais difícil da gente chegar, porque eles estão no norte, eu gosto de falar dessa forma. Eles estão lá no norte, estão poluindo do jeito deles, ok, mas eles precisam da nossa ajuda, e a nossa ajuda tem um valor. Então, a nossa adicionalidade do campo, do agro, da restauração, a gente está falando de LPF, né? Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que eu acho que é uma solução fantástica para trabalhar com pecuária. A gente está falando de SAF, né? Sistemas agroflorestais. Isso tudo tem que ter um poluidor para pagar. Então, tem que ter essa balança, a gente tem que ter esse entendimento, né? É demanda e oferta de crédito. Alguém vai ofertar esse crédito ou alguém vai demandar. Então, é tentar fazer esse equilíbrio, e esse equilíbrio de forma justa. Porque, como a gente sabe que toda cadeia, quando ela fica muito complexa, com muitos intermediários, quem está na ponta é o que sofre. No caso, o produtor acaba sofrendo e sem saber, e muitas vezes não sabe nem que está sofrendo por causa disso. Então, eu acho que é deixar esse mercado mais claro, vamos dizer assim, espalhar o conhecimento é a forma mais fácil da gente equilibrar essa balança, diminuir um pouco essa relação dessa cadeia do crédito de carbono, que a gente consegue fazer um jogo de ganha-ganha, onde
ou aqueles que estão poluindo lá para conseguir expandir seus mercados consigam fazer isso de forma equilibrada e para que os produtores e os proprietários de terra do Brasil consigam também ter o recurso da forma correta e também que estejam engajados nessa questão de defesa à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos. Então, vou abrir aqui se você quiser complementar, Aline, João. Como a gente falou, vai ser uma conversa, né? Ah, Quase um podcast. A gente tenta fazer, né? A gente tenta também deixar o microfone fechado, mas vocês podem ficar com o microfone aberto, gente, porque a gente vai batendo um papo mesmo, vai conversando, porque senão parece que fica muito monótono, né? Muito enquadrado, a gente liga o microfone, fecha de novo, vamos batendo um papo que eu acho que vai fluindo. Alexandre, você tem outra pergunta? A gente pode ir falando, e Sim, aí vai sim. enviando. Não, eu tenho uma outra pergunta aqui, que na verdade é até uma dúvida que eu percebo que é muito recorrente aí no universo das startups, né? Que é justamente como que é o processo de mensuração desse carbono, né? Quem pode mensurar, como que a empresa pode se encaixar ou não desse processo, né? Vocês já explicaram um pouco na questão anterior. E se existem métodos diferentes de acordo com a característica do produtor, né? Por exemplo, se às vezes um método pode se aplicar, pode ser mais aderente a um grande produtor e outros métodos são mais aderentes a produtores menores, existe essa diferenciação ou não? Essa perdão, Vinícius, eu vou pedir para você falar um pouquinho de como criou-se esse protocolo, essa calculadora chamada tal do GHG sobre o painel lá da WRI. Se você puder contar um pouquinho, né? Quem fez, como é que foi feito, qual é a crítica em cima dessa calculadora hoje? Não, não só essa calculadora, João. Existem várias calculadoras e várias metodologias diferentes também. Isso vai variar em cima de certificadora, vai variar. Muita, por exemplo, quando a gente está falando de crédito de carbono, antes da gente falar de calcular, a gente tem que criar um projeto, né, que a gente chama de PD, né, o Project Designer, que a gente vai especificar todo o projeto, tudo que será feito para justificar aquela emissão de crédito de carbono. A gente vai conseguir colocar o parâmetro, olha, as minhas ações ao longo dos anos serão essas, terão esses custos, eu vou conseguir sequestrar ou conservar esse carbono em floresta em pé. Isso tudo vai modificar. E quando a gente fala o que o João trouxe, até isso foi muito interessante, dentro das boas práticas da pecuária, dentro da porteira, é mais específico ainda. Muito diferente se a gente pegar uma das metodologias que já estão cadastradas, por exemplo, na Verra, que tem lá, você consegue entrar no site, você consegue ver que vai especificar qual é o bioma, né, o sistema biomático, a margem de que você pode falar de sequestro ou de manter o carbono equivalente. Uma coisa que a gente tem que falar também, o crédito de carbono é carbono equivalente. Ele é uma porcentagem relacionada ao peso daquela mata, vamos dizer assim. É 0,36, se eu não me engano, João. É isso, não Isso, é? e tem essa questão de debate e equivalência, ela vai, a gente tenta não aprofundar muito, mas ela varia também conforme o país, né? A interpretação sobre equivalência. De uma maneira bem discussão sobre, já a nível, né, internacional, os países ainda não chegaram num acordo de que, olha, o quanto polui no Brasil é a mesma coisa que polui em algum outro país da Europa, equivale à mesma coisa, esse nível de poluição tem o mesmo impacto, né? Então, existem essas discussões hoje ainda aí. Exato. Aline, se quiser complementar, pode me cortar, tá? Não, tranquilo, eu só ia comentar também essa questão da equivalência, só para deixar claro, não sei se todo mundo já sabe, mas só para comentar que padronizou-se, né, que o carbono seria equivalente a 1 e outros gases, por exemplo, como o gás metano, seria 25 vezes mais poluente que o carbono, e o óxido nitroso 234, se eu não me engano agora, eu não me recordo, mas é nessa faixa, poluente que o carbono. Então, quando se trata de carbono equivalente, esse cálculo é baseado, né, na soma dessas equivalências desses gases. Por isso que, por exemplo, vamos supor que num projeto de pecuária, a gente trabalha com carbono equivalente, mas, por exemplo, reduziu-se a emissão
do gás metano. Então, só para entender essa questão de equivalência dos gases também, para ficar claro assim para todos. Perfeito. E lembrando que 1 tonelada de carbono equivalente é igual 1 crédito de carbono. Essa relação direta pós-Tratado de Paris. E se a gente for entrar no Tratado de Paris, a gente vai falar a relação de emissão escopo 1, 2 e 3, que ainda é mais profunda ainda quando a gente está falando na questão de neutralização. O escopo 1 é a produção, o 2 é a energia, perdão, e o 3 são todos os serviços relacionados àquela produção. Então, é transporte, é tudo que está realmente relacionado, onde o escopo 3 é a parte mais poluidora, na maioria das práticas. Obviamente que a gente não está falando de todos os setores, mas isso é um outro debate. Então, dentro disso, a gente pega uma metodologia, por exemplo, o N de REDD, né? No caso de conservação de floresta em pé na Amazônia, a gente tem uma noção ali na margem, por exemplo, de uma metodologia padrão da Verra, que também é muito criticada. A gente tem outras metodologias nacionais até. Uma das perguntas foi isso, se existem metodologias nacionais mais profundas, por que a gente não consegue vender, né, o crédito a partir dessa metodologia e fazendo com outras certificadoras? Eu gosto de usar esse termo dos anos 80, a Verra virou um coqueluche mundial, ela virou líder, e para o mercado é mais fácil. Por exemplo, quando você chega e fala Gillette, chiclete, o crédito de carbono virou VCU, virou Verra. Então, existe um pouco dessa rotina humana de pegar uma marca, abraçar ela e achar que só ela existe. Mas eu acho que assim, é um momento de evolução do mercado ainda. A gente está falando de um mercado que assim, tem 20 anos, é pouco. Já passou por altos e baixos e a gente está agora num voo de cruzeiro interessante. Então, eu acho que é um momento que as coisas vão começar a se equilibrar, vão aparecer outras certificadoras que vão se afirmar, outras metodologias que vão se afirmar. A gente no Brasil, a gente vai começar a pressionar o mundo. A gente já começou, na verdade. A gente já começou a se organizar. O voluntário, aparecendo muitas empresas que estão fazendo o crédito de carbono, grandes, ligadas a bancos, outras não. Então, acho que assim, isso a gente vai impor, vai mostrar para eles o que é um crédito de qualidade, que também é outro debate, o que é o high quality, AA+, todo esse debate. Eu acho que é a gente que vai mostrar isso para o mundo. Sim. E até complementando o que você está falando, essa questão também da Verra, aliado com o que você falou, que a gente tem essa tendência a escolher uma marca, né? Atualmente também é a que gera mais liquidez de mercado. Então, é um dos principais motivos, né, de ser, vamos dizer assim, a escolhida, a preferida, mas não quer dizer exatamente, como você disse, que não vá acontecer. Eu acho até positivo que ela seja, até porque os erros dela vão ensinar as próximas, né? Então, isso a gente tem que enxergar sempre oportunidades nos problemas, né? Então, eu penso dessa forma. Inclusive, a Verra não, pelo menos até onde eu me informei atualmente, ela não está com projetos de energia, mas sim, a certificadora, energias renováveis, mas a certificadora do Catar, né, é a que aceita mais esse tipo de projeto. Então, você vai abrindo caminhos, né, é o GCC, você vai abrindo caminhos e aí a gente começa, então, a abrir também caminhos para novas certificadoras, e isso abre espaço também para o Brasil. Perfeito. Não, é bom vocês terem falado isso, porque eu gosto sempre de falar também que, olha, gente, isso é um mercado novo, tá? É um mercado que realmente ele está acontecendo, tá? Não é novo, olha, ele não está acontecendo, não. Ele é novo e está acontecendo, existem, de fato, empresas, como o Vinícius falou, existem bancos operando, tá? É um mercado que ele hoje, né, a gente faz uma divisão entre o voluntário, né, e o regulado, todos os dois estão operando, né? No Brasil, a nossa regulação ainda está para sair, então o voluntário é o que ocorre no Brasil ainda, tá? Então, apesar de ter todas essas questões em aberto, como qualquer outro sistema, né? A gente vai girando, a gente vai, né, operando e vai propondo melhorias, e conforme for propondo melhorias, o mercado vai avançando, tá? Então, apesar da gente estar levantando todas essas pontas, né, essas críticas, né, de como funciona, de onde tem acordo ou desacordo, tá? Vocês podem ficar à vontade, tentar entender, mas é porque o mercado é novo mesmo, tá? E, João, vou levantar uma bola para você agora. Diferente de um título financeiro que você pode fazer compra e venda a mercado, a balcão, o crédito de carbono ele é diferente. Ele está indo para aposentar em algum lugar.
o comprador ele aposenta o crédito, ele não pode guardar debaixo do bolso e depois ele colocar no mercado para ficar especulando. É diferente nessa relação. Por isso que normalmente é ligado a um poluidor-pagador. Aí eu gostaria que você tratasse um pouco dessa natureza desse crédito, fazendo favor. Isso é uma discussão que muito boa, tá? É uma discussão que eu acho que ele vai, de fato, a natureza do crédito de carbono, a gente está falando natureza em respeito à questão jurídica, tá? Ele tem duas interpretações. Hoje, eu estou olhando para esse debate sobre a regulação brasileira, ele tem essa percepção de um ativo contábil, mas também tem uma percepção sobre um ativo financeiro. Mas, como o Vice falou, ele é um título financeiro, né, em toda a sua forma de operacionalização, de estruturação, garantia de informações, segurança, não duplicação, tá? Não sei se tem uma pessoa enfim, que entende um pouco mais dessa área de estruturação financeira. Ele tem aquele mesmo comportamento ali da estrutura financeira, porém, como o Vinícius falou, quando ele chega na ponta, a gente não gira esse título mais para frente. Ele é aposentado em algum momento, então você acaba com, vamos dizer assim, com o futuro dele, né? Ele tem início, desenvolvimento e fim. Um título financeiro, ele vai ficar girando, a não ser que seja uma renda fixa, que tem um prazo programado, né, para ser executado, né? À frente desse título aí, a face do título é no comprador, né? Então, assim, de fato, existe essa dificuldade hoje aí, né? Mas o que a gente tira desse tipo de informação? Então, o pessoal não decidiu se é um ativo contábil ou um ativo financeiro, o que isso me importa? Se ele é um ativo contábil, né, a gente tem toda uma estrutura de organização própria dentro da empresa, né? Agora, se ele é um ativo financeiro, existe uma demanda, né, vamos dizer assim, até de regulação jurídica por ser um título financeiro, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, em resumo? Quando ele se trata de um título financeiro, todas as informações do crédito de carbono têm que ser muito bem avaliadas. Passam por etapas de auditoria, tá? Existe toda o que a gente chama do MRV, né? O processo de mensuração ele é feito de uma forma muito técnica, né? A gente não pode, vocês podem dar uma olhada depois as notícias de fraude que tem no mercado, né? Porque a tecnologia de todos os projetos de crédito de carbono devem, né, e precisam ser muito sérias, né? Precisam, se possível, avaliadas diariamente esses dados no campo, porque quando ele vira um título, né, ele vai para a mão de um comprador para ser aposentado, apresentado em balanço. Esse comprador ele quer avaliar, se possível, em tempo real, se aquele carbono ele está sendo captado no solo, né? Então, assim, diferentemente do que acontecia anos atrás no mercado, onde é que a pessoa falava, olha, seu estoque de carbono está ocorrendo. Ok, mas estoque de carbono, isso a gente faz desde sempre. Isso não é questão. Agora como é que a gente faz para ter sensores em campo que consigam dar segurança às informações, né, que sejam processos automatizados, né, principalmente em relação às fazendas que tenham um processo bem alinhado de documentação, né, que tenham, né, o PRA muito bem resolvido, que tenham um carro muito bem estipulado, né, que a gente fala, primeiro olhar para a porteira da dentro, olhar, né, o que precisa ser feito, o dever de casa, para depois pensar o acesso a esse mercado. E esse eu acho que também é um papel, né, Alexandre, do que a gente quer também, do que a gente propôs essa conversa, e principalmente a relação com as startups, para que as startups entendam o processo de emissão desse crédito de carbono e participem dessa estrutura, né? Como eu disse, a gente precisa de tecnologia no campo para a garantia dessas informações, né? E existe um outro ponto em relação à adicionalidade que a gente põe, que nenhuma empresa ela consegue, vamos dizer assim, de fato, exercer todo o trabalho de ponta a ponta. Tá? A gente, por exemplo, a base, né, a Agricola, a gente sempre conta com parceiros, né, para a realização de cada etapa. E também essa é a forma do ecossistema, essa é a importância também dos NES, de trazer esse alinhamento entre as startups dentro do processo de emissão desse título. Então, com o alinhamento dessas startups, com diferentes tecnologias, né, diferentes conhecimentos, a gente consegue emitir esse título com a segurança de fato. A gente consegue, se possível no futuro, desenvolver uma metodologia que consiga atestar, né, no futuro que esse crédito de carbono realmente tem a tal da adicionalidade. Linde, por favor. Complementando o que você falou, acho muito importante a gente focar nisso, principalmente que a gente está aqui falando de startups, né? Buscar que esse ecossistema de startups consigam ser parceiros um do outro, por quê? Hoje, por exemplo, se tratando de agro, nós temos muitas variáveis, né? Variáveis diversas, tanto de
questões ambientais quanto antrópicas, que dificultam, vamos dizer assim, o processo de mensuração. Já existem tecnologias disponíveis, existem a grande maioria internacionais, por exemplo, de mensuração de carbono no solo através de sensores, através de sensoramento remoto, por exemplo. É possível fazer? É possível. Contudo, nós estamos se tratando de solos tropicais, de condições tropicais, então, assim, buscamos mais soluções, né, de forma que a gente possa levar essas soluções para a prática, para dentro da porteira mesmo. Não sei se todos já têm conhecimento, mas recentemente a gente sabe que tem uma solução desenvolvida pela própria Embrapa, né, a solução LIPS, mas ainda a gente precisa levar isso com mais afinco, né, com mais prática mesmo para o agro. Entende-se hoje que no agro, por exemplo, resumidamente, nós conseguimos mensurar carbono principalmente pelo estoque que é formado no solo, principalmente assim, porque todas as práticas que a gente, todas as técnicas que colocamos em prática, por exemplo, no processo produtivo, elas visam aumentar esse estoque de carbono no solo. E é esse estoque de carbono no solo que vai nos dizer, por exemplo, se aqui, vamos dizer, né, se funcionou, se não funcionou, essa seria a palavra, e se a gente conseguiu, então, gerar esse crédito. Aí vem um outro questionamento. Quanto tempo esse crédito consegue ficar estocado no solo? Se existem tantas variáveis, né, por exemplo, antrópicas, ambientais, o que me garante que esse crédito vai ficar ali estocado por X anos, 10, 15 anos nesse solo? Então, assim, até porque um poluidor, como o próprio Vinícius comentou, pode comprar esse crédito vai ser aposentado, mas quanto tempo ele vai ficar lá? Então, nós ainda precisamos de soluções práticas, principalmente voltadas para solos e condições tropicais, né, para que a gente possa mensurar melhor, cada vez melhor esse crédito na agricultura. Eu vou aproveitar a ótima fala de vocês para explicar um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa emissão desse título. A gente fala muito da certificadora, principalmente a gente fala da Verra, que tem esse Project Design, onde você vai estabelecer todo o projeto e ela vai certificar que aquele projeto é garantido, que tem lógica, está seguindo todo o padrão dela, ok, ponto. Mas ali ainda não foi emitido o crédito de carbono. Precisa do que o João e a Aline falou. Primeiro, um monitoramento, um reporte, uma verificação, para depois uma auditoria, que normalmente é um petit comitê dessa certificadora, que é caríssimo, não são muitas vezes brasileiros. A outra crítica que a gente pode fazer também é pressionar essas certificadoras olha, se o Brasil é o maior hotspot, é o maior potencial do mercado de carbono, como não tem empresa brasileira para ser a auditora? Quantas empresas brasileiras, startups brasileiras, são capazes de fazer o MRV? Fazer o monitoramento, o reporte, a verificação para que... Então, é isso tudo. É a tecnologia, é o entendimento dessa metodologia. É uma lacuna do mercado e que deixa os custos para a certificação, para você conseguir fazer realmente o crédito de carbono, mais caro. Se a gente nacionaliza um pouco isso, a gente vai reduzir, porque a gente está falando de alguns milhões de dólares para... Por isso que, quando a gente fala que o crédito do REDD, né, por exemplo, de manter o estoque de carbono, né, floresta em pé, ele é um crédito que você consegue manter, fazer ele a curto prazo. Mas, mesmo assim, você não consegue fazer ele anual, ponto. Ele vai ser muito caro para você fazer ele anual. E também, metodologicamente, não faz muito sentido. De restauração, a gente está falando de a cada 5 anos. A cada 5 anos você consegue fazer a colheita do carbono, quer dizer, você consegue ter uma quantidade de carbono sequestrada dentro de uma área restaurada suficiente para falar, agora está cobrindo os custos do MRV, está cobrindo os custos da auditoria e eu ainda consigo retirar algum recurso para mim. Então, eu falo que assim, o crédito de carbono, nesse momento, no valor que está, ele apoia o campo, ele ainda não cobre tudo. Aí você pergunta, mas por que tantas startups? Por que tantas empresas? Por que os bancos entraram? Essas famílias de banqueiros estão entrando nesse mercado? Pela projeção de crescimento. Algumas projeções de crescimento colocam que até 2030, o de restauração está entre $35 a tonelada, vai chegar a 300, 200. Então, opa! Que investimento é esse que eu, em pouco tempo, consigo? E se eu conseguir iniciar um projeto de carbono agora de restauração, eu vou só colher na melhor fase. Então, por isso que eles estão entrando.
Essa é a janela de entrada das startups, das empresas. A gente está vivendo a janela de entrada, daqui a pouco o bonde passou. Então, eu acho interessante o Hub, como o Gineste fazer, conseguir criar esse ecossistema de negócios para que a gente consiga entender melhor essas lacunas de mercado e o Brasil consiga entrar de forma mais ótima, como Melhor que dizem os isso, né, economistas. Vinícius? É a gente Exato. conseguir reduzir o custo, né? Porque a gente fala, lógico, trazer o comprador, pensando no mercado regulado, que ainda é o estrangeiro, né? Espero que agora esse regulado brasileiro saia e tudo mais, né? Mas tem muito produtor que deseja entrar e, como a gente vê, ele mesmo quer arcar com todo o processo de restauração dentro da própria fazenda, de conseguir emitir esse crédito e tudo mais. E um processo demorado, é longo, né? Exigem muitas coisas, mas a gente sempre fala, olha, a gente exige, mas é uma porta de entrada e tanto, né, para o mercado, né? Existem formas de você ganhar antes da emissão do crédito de carbono, né? E o que a gente bate muito na base é isso também, de tentar olhar o produtor, falar, olha, não gasta dinheiro à toa, né? Começa a se organizar, se prepara, se estrutura, entende como é que funciona esse mercado primeiro, né? E depois entra, né? Para o pessoal começar a compreender a complexidade que é, né? E de novo, gente, eu falo, ó, complexidade não é algo difícil, mas sim um conjunto de coisas fáceis. Mas como a gente não tem tempo para resolver as coisas fáceis, a gente vai acumulando, né? Mas dá para resolver sim, tá? Perfeito, João. Até aproveitando a deixa, né, já que vocês falaram agora há pouco muito sobre essa questão dos países, né, chegarem a um consenso no que se refere à equivalência, e agora há pouco você também comentou sobre a questão do regulatório, né, que está sendo discutido pela Comissão do Meio Ambiente, né, e que envolve todo o aspecto jurídico, né, dessa questão dos créditos de carbono. E eu quero perguntar para vocês como que vocês estão vendo essa discussão, né, pela Comissão do Meio Ambiente, no que se refere à regulação dos créditos de carbono e o quanto que isso pode impactar, né, no mercado brasileiro, os prós, os contras, e como que vocês enxergam também o mercado nacional, essa discussão, né, a evolução do mercado frente aos países estrangeiros, né? Se está mais desenvolvido, ainda tem muito ainda em termos de amadurecimento de mercado para se equiparar aos países de fora. Como que vocês enxergam toda essa questão? Bem, se você me permite, Vinícius, permite ali Olha, também, pedir para o Vinícius falar um pouquinho dessas relações com os países que ele tem feito, e depois a gente faz um comentário a respeito do Brasil. obrigado, João. Não, eu ia comentar realmente isso. Dentro do, por exemplo, a gente pode falar das grandes bolsas de crédito de carbono que existem, onde colocam os títulos para serem vendidos e aposentados. O principal delas, Tóquio e Califórnia. O título da Califórnia é até um dos mais famosos, mas a gente precisa, sim, de uma regulamentação para organizar. Sabe que saem vários artigos jornalísticos e científicos falando dos famosos cowboys do carbono. São os especuladores que tentam fazer crédito de carbono aproveitando essas falhas de mercado, aproveitando o não conhecimento das pessoas desse mercado e tentando fazer o pior crédito possível pelo menor custo possível, aceitando uma margem de lucro ali, porque é especulação. Ponto. Isso mancha o mercado. Esse é um grande problema para esse mercado, são os famosos cowboys do carbono. Então, a regulamentação que o Brasil precisa sentar e colocar algo suficiente para a gente falar assim, olha, está aqui, o parâmetro é esse, a gente entendeu, é assim que as empresas podem funcionar. E tem essa proteção jurídica para funcionar. Isso vai espantar muitos especuladores. Esses mesmos especuladores vão falar que, olha, que coisa horrenda que estão fazendo com o mercado. É horrendo para ele. Mas para quem está levando a sério o crédito de carbono, vai ter realmente o crédito há 30 anos. A gente está falando, projetos de carbono são 30 anos. É outro debate que a gente tem que entrar depois sobre relação sobre posse de terra.
essa parte é muito específica brasileira. A gente tem que pensar realmente nessa sucessão familiar, muitas vezes. Então, a gente tem que tratar sobre isso. E também para que uma empresa estrangeira que compre o crédito de carbono brasileiro não leve para lá e seja abatido lá e ela não faz nada para diminuir a poluição dela. Então, a gente tem que ter esse foco, vamos dizer assim, institucional /Brasil mais firme. Isso a gente ainda está construindo, ainda está sendo debatido. Então, falta isso. Mas eu acho que com o tempo, espero eu que até o ano que vem a gente consiga resolver essa questão, mas isso é questão de Brasília, então nós que somos aqui dentro do mercado voluntário, a gente fica um pouco só observando esse vai e vem das ondas, que não existe mar em Brasília, né? Se eu posso complementar rapidamente, Pode. eu só queria destacar exatamente essa sua fala em relação ao mercado, né, se tornar regulado no Brasil, é principalmente para justamente essa palavra, organizar. Porque, de fato, existe muita especulação e a gente pode perceber que praticamente todo mundo é um pouco perdido nesse mercado, porque justamente não existe não tem basicamente regras brasileiras, né, específicas para isso. O mercado voluntário anda, a gente consegue trabalhar no mercado voluntário? Consegue, mas essa organização vai trazer mais seriedade para esse processo. Como o próprio Vinícius falou, a gente vai ter mais, vai espantar, né, os especuladores, e acredito também o seguinte, isso está começando a andar, nós vamos ser pressionados a que isso ande, né, para que isso aconteça, é uma necessidade, não só por conta do investimento que tem uma grande projeção financeira de lucro, por exemplo, mas por uma questão de necessidade também do planeta em si, nós precisamos né, limitar o aquecimento do planeta, precisamos produzir alimentos com mais segurança, né, com mais sustentabilidade, então é uma questão urgente. Então, isso é importante focar. Então, até recentemente, numa conversa com a Silvia, comentamos o seguinte: é importante o Brasil trazer organização da mesma forma que a gente tem, por exemplo, vamos importar produtos orgânicos. Não é de qualquer forma que entra um produto orgânico no Brasil, existem regras para que isso aconteça. Então, a partir do momento que a gente regulamentar, esse mercado tiver regras, a gente consegue ter uma organização melhor e essas dúvidas começam a ser sanadas. Essa eu acredito que é a maior importância mesmo da regulamentação. Não, assim, a regulamentação, a gente dá um panorama um pouquinho geral, né, do que se espera, né, de projeção a respeito de compradores de crédito de carbono. Quem serão esses tais compradores a nível de Brasil, né? Primeiro, né, como a gente falou, acho que é bom, como a gente dá o nome aos bois, né, quem são os compradores do tal do crédito de carbono, né? São empresas, como, né, a gente tem conversado aqui, empresas que são poluidoras, né, que são emissoras, né? Existem também fundos, né? Como o Vinícius falou, existem também outros profissionais e fundos que buscam fazer essa especulação, né? De, olha, eu quero crédito de carbono a qualquer custo, eu quero um papel para eu poder vender. Aproveitar que está todo mundo querendo comprar isso, então deixa eu fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Porque tem comprador, né? E isso é o que a gente precisa evitar, né, dentro de um mercado regulado, né? E assim, o voluntário ele é importante, mas deixa brecha para acontecer fraude. No mercado regulado, como a Aline disse, vem muitas cláusulas, né? Como a gente falou, vai ser um ativo contábil, um ativo financeiro, que tipo de tributação que eu vou pagar. Essas questões estão sendo debatidas para tentar entender o que seria o nosso melhor mercado regulado, tá? Hoje é muito comum, dentro do mercado voluntário, né, existem muitas iniciativas que desenvolvem crédito de carbono, vamos dizer, né, o português correto, Deus dará, de qualquer forma, né, e depois fica na loucura de procurar comprador, né? E aí ocorre o que aconteceu na Verra, na questão de fraude, justamente porque não tem uma tecnologia acoplada aos seus projetos que garantem de fato o que eles prometem. Ah, não, mas a gente a gente guardou uma floresta, a gente plantou uma árvore lá, a gente ajudou uma comunidade, ok, mas é isso, é o quê? Um relatório que você me fez e me entregou, né? Não, eu quero dados, eu quero, eu tenho uma foto de uma floresta, não, eu não quero foto de floresta, eu quero acompanhar o crescimento da floresta. Você tem uma curva de cálculo de carbono em cima, você está fazendo isso no solo, quais são os outros serviços que a gente precisa acompanhar dentro de um ecossistema, na natureza, né? Por exemplo, até hoje a gente fala sobre de biodiversidade, né? Se você tem floresta, mas que floresta é essa que também não tem animal nenhum? Estranho, você plantou né?
tem coisas... Então, assim, conforme esse mercado foi avançando voluntário, a gente foi descobrindo algumas falhas nesses processos e também falhas nos processos de comercialização desse título, na forma de desenvolvimento. Existe hoje muita empresa... Vocês podem acompanhar, quem está no campo, vocês estão acompanhando alguns problemas em relação à placa solar. Teve um boom aí de placa solar, todo mundo estava alugando terra para botar placa solar, para vender energia para a indústria. Chegou um momento agora que ninguém está recebendo. O pessoal está com a placa lá no pasto, ninguém está recebendo, né? Isso, assim, a gente vê que há muita possibilidade de acontecer dentro dos processos de crédito de carbono, né? Da forma com que é feito. Porque não é feito pensando no produtor rural, né? E hoje um pouco também desse debate, lógico, é trazer as startups para dentro, para ajudar a pensar, também trazer os produtores para trazer as suas dúvidas, né, em indústria como um todo, mas também para mostrar que, assim, né, se a gente usar uma tecnologia, a gente consegue, tá? Mas é difícil, é necessário, é perigoso. O Brasil hoje é um ambiente estável para projetos, né? Infelizmente, a gente tem que toda desenvolvedora ela precisa ser avaliada muito bem, ser questionada muito bem, ser muito bem auditada para que os produtores não entrem nessa questão. Acho que tem uma pergunta da Silvia, Alexandre. Isso, tem uma pergunta aqui da Silvia. Como deveria ser feito pensando no produtor rural? Não, ótimo. Obrigado, Silvia. Gente, perdão, deixa eu só pegar esse gancho aqui, né? Aliás, só reforçando aqui, pessoal, caso vocês tiverem perguntas específicas, né, podem colocar no chat ou levantar a mão, tá? É fundamental aí a participação de vocês. Gente, é um bate-papo aqui, vocês podem abrir a câmera, fiquem à vontade, tá? Somos todos do agro, e no agro a gente só faltou o cafezinho para a gente ficar em casa para bater esse papo, né? O debate é interessante, é complexo, a gente se preocupa, mas vamos tentar fazer de uma forma leve também para que a gente consiga criar esse laço e se entender também. Silvia, eu gosto muito dessa pergunta, era uma pergunta que a gente, né, eu e a Aline, a gente tenta responder, né? Criamos startups para tentar ajudar o produtor, né? Para a gente debater isso. Aline, se você quiser começar. Ah, claro, na verdade, assim, essa pergunta realmente ela eu digo assim, é o pote de ouro, mas ela é muito importante, porque hoje, por exemplo, a gente percebe o seguinte, como eu comentei, né, lá no início, nós precisamos mensurar principalmente carbono no solo. Para aí, né, se tratando principalmente falando de agricultura, essa é a forma hoje, o consenso de que a gente consegue, então, entender que todos os processos levaram a um armazenamento desse carbono no solo. Então, basicamente, hoje, esse processo vai consistir, né, a gente vai precisar, por exemplo, que dentro de uma área, nós vamos analisar, então, por exemplo, o KMZ, né, desse produtor, vamos pegar literalmente esse KMZ, analisar onde ele se encontra, qual que é a região, e para a agricultura, dentro de todos os projetos de pesquisas que a gente vem já trabalhando e pesquisando para poder implantar uma metodologia, a gente percebe que, na verdade, é um processo, não é do dia para a noite. Então, é muito importante que esse produtor já esteja inserido, por exemplo, já esteja praticando técnicas de agricultura regenerativa na área dele há alguns anos, para que a gente possa, então, começar a medir quanto que esse carbono foi crescendo no solo. A partir dessa mensuração, vamos dizer assim, dessa área que o produtor possui, nós também podemos contar com a agricultura de precisão, que são ferramentas que vão trazer informações, principalmente de quanto, né, tem de nutrientes, de fertilidade naquele solo, e nós comparamos, então, fazemos modelagem com programas né, por exemplo, com o próprio sensoriamento remoto, e, obviamente, estar junto desse produtor para sempre acompanhar como que está sendo implantada essas técnicas de agricultura regenerativa. Entenda-se por técnicas de agricultura regenerativa, podemos pontuar algumas, por exemplo, o próprio plantio direto, uso de plantas de cobertura, a redução, por exemplo, de fertilizantes químicos, né, e a passar, por exemplo, a usar bioinsumos, redução, por exemplo, de defensivos químicos para defensivos biológicos. Então, todas essas técnicas juntas, elas vão trazer benefícios para que esse carbono seja armazenado no solo. Então, vai precisar, logicamente, de um acompanhamento de perto desse produtor, para validar, para auditar, para estar sempre junto, vendo e mensurar, né, fazendo essa comparação de tanto da agricultura de precisão quanto com o sensoriamento remoto.
Tamanho de área. Em geral, o que se torna viável, né, falando em questões de rentabilidade, são áreas grandes ainda, né? Acima de 7 mil hectares, 10 mil hectares, tratando de agricultura, para projeto de crédito de carbono nesse setor. Mas a gente espera, né, até comentamos no começo, reduzir esses custos para que todos possam estar integrados. Ah, um produtor pequeno não consegue? Consegue, a gente pode agregar produtores também. Isso também é possível para que nós consigamos, por exemplo, áreas maiores e tragam viabilidade financeira para esse projeto. Se quiser complementar, Ah, João, por ótimo. favor. Vinícius quer falar? Fica à vontade. Obrigado. Não, o que a Aline falou, realmente, o pequeno produtor, a gente consegue fazer um pacote de pequenos produtores. Isso tem a dificuldade da governança, claro, né? A governança de um produtor para de 20 traz uma complexidade ali, principalmente quando a gente fala de distribuição de recursos, de como vai fazer esse monitoramento. E só também trazendo um pouco dessa questão do regulado, por exemplo, se um projeto não dá certo, mas foi vendido, quem a gente responsabiliza? A certificadora, a Verra, ou o auditor? Hoje em dia, no mundo inteiro, um empurra para o outro e ninguém assume realmente o problema. Eu acho que a regulação está aí também, até nessa segurança jurídica. A gente está falando que eles estão, vou usar um termo errado, arrendando aquela terra ali para carbono, que não é arrendando, mas só para a gente entender, por 30 anos. Se algo não acontece, alguém tem que ser responsabilizado, que alguém comprou. Então, eu acho que precisa, sim, dessa regulamentação. E, mais uma vez, a gente fala assim, então por que o mercado financeiro está tão interessado nisso? Ela está realmente pensando nas mudanças climáticas? Então, por causa dos seguros, seguro do campo. Mudanças climáticas quebram safra. Isso vai mudar o spread dele de investimento. O risco do seguro aumenta cada vez mais. A rentabilidade dos bancos diminui. Então, para ele é interessante realmente contribuir nessa política de mudanças climáticas e ainda ter algum recuo, algum lucro. Como o banco nunca trabalha sem pensar no lucro, ela consegue fazer lucro até da benevolência. Mas, João, se quiser... Não, eu gosto muito desse debate, né? A gente faz muitas críticas, né? E como toda startup, a gente vê as lacunas, né? E a gente vai propondo soluções, né? Entendendo também como funciona o mercado, né? E a gente vai olhando o erro das grandes empresas, vai tentando buscar e apresentar soluções para elas também, né? O negócio também da gente não é só questão financeira, fazer dinheiro, mas também levar essa solução para o produtor, ou seja, independente do tamanho, né? Mas de uma forma bem precisa, o que a gente precisa fazer para ajudar o pequeno produtor? Eu acho que o primeiro passo é a parte de conscientização, né? Eu acho que antes de mais nada, a gente tem um problema grave, que é a questão de documentação no campo, tá? Todo mundo, a maior parte dos produtores tem o CAR, né? Isso, muitos produtores, porém, a maior parte do CAR das pessoas estão em análise ainda, né? O produtor fez o trabalho dele, ele fez a avaliação, ele entregou tudo direitinho, tá tudo lá, né? Mas a gente precisa dessa contrapartida, né, do CAR, né, o que a gente fala aí do PRA que está ocorrendo no Brasil, né? Esse programa para todo mundo se regularizar, ver o que está faltando, se tem reserva legal, se tem que plantar uma reserva legal, se não tem, tá? Então, esse é o primeiro passo, é conscientizar o produtor do que ele precisa ter de uma questão jurídica, é se organizar juridicamente. E o segundo momento também é se organizar financeiramente, né? Você não se propõe a entrar em um mercado grande ou não, se você não tiver também uma estrutura financeira para saber lidar, né? Tudo exige, gente. Por mais que a gente vá vender qualquer coisa, a gente precisa se organizar, né? A gente vai receber um dinheiro de uma outra pessoa, mas a gente precisa se organizar. Então, acho que esse é o primeiro passo, tá, Silvia? E o segundo, né, lógico, depois que o cara é feito, e aí a gente já entra com o georreferenciamento, com toda a estrutura, você consegue acessar esses dados para que a gente faça, que é o que a gente chama, né, o inventário da propriedade. É necessário que a fazenda tenha um inventário, tá, para ela entender o quanto de fato ela capta em números. Não é, a gente sabe que o produtor preserva, a gente olha, a gente enxerga, mas a gente está falando de, como eu falei, né, na dinâmica de um título financeiro, então a gente precisa tudo muito bem documentado, tá? Então é isso, vamos primeiro conscientizar todo mundo, fazer seu trabalho de casa, tá? Se organizar, se entender principalmente nessas questões,
para a gente conseguir avançar. Pessoal, ó, eu vou aproveitar, a gente está chegando aqui na reta final, tá? E mandaram aqui algumas perguntas, tá? A Deise Nogueira, ela lançou a seguinte pergunta: como vocês enxergam o papel do Brasil no que diz respeito aos créditos de carbono oriundos do solo? E como as características dos solos tropicais brasileiros podem auxiliar no maior estoque de carbono dos solos brasileiros quando comparamos com outros países? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é do Juliano, tá? E é como os programas de crédito de carbono estão lidando com a transparência financeira para evitar casos de corrupção e garantir que os recursos destinados à mitigação das emissões de carbono sejam utilizados de forma eficaz e responsável, tá? Vê que chegaram outras perguntas aqui, a gente já vai responder logo mais, tá? Vamos lá. Quem gostaria? Todo mundo... A gente gosta muito das perguntas, né? Então a gente fica saboreando aqui quando vocês fazem para conseguir responder. Gente, vocês me permitem? No primeiro momento, gente, vale dizer o seguinte, tá? De uma forma bem... Porque vocês olharem amanhã e abrirem a internet, na hora que vocês forem pesquisar, ver na TV aí, para vocês entenderem bem como é que está funcionando. Gente, hoje existem programas de crédito de carbono, tá? Mas não são programas pensando em comercialização. Por exemplo, a gente tem muitas empresas, aí tem fazendas, indústrias, que desenvolvem crédito de carbono para próprio uso, tá? E existem empresas que desenvolvem programas de crédito de carbono para comercialização, tá? Porque qual é a diferença nesse sentido? Quando você faz um programa que é para você, tá? Você pensa na sua necessidade. Você vai fazer qualquer obra na sua casa, qualquer tipo de operação no campo, você vai pensar né, qual é a vantagem que você vai ter para justificar aquele gasto, né? E existem isso. Hoje, empresas que desenvolvem programas, né? E aí a gente não pode questionar a respeito sobre a tal da adicionalidade. Ele usa esse crédito de carbono para a relação do balanço próprio dele, para uso do marketing dele, tá? E a gente pode questionar, fazer uma crítica em relação ao marketing, tudo mais. Mas ele não, vamos dizer assim, ele não é obrigado a fazer uma certificação na Verra, tá? Embora, como a gente falou, tem algumas questões que a gente bate, na Verra é ruim, enfim, tá? E existe esse outro comprador, né, esse outro desenvolvedor, vendedor do crédito de carbono, que ele desenvolve pensando na venda. Qual é a questão? Quando você pensa na venda, você vai pensar em vender qualquer coisa, como é que você vai fazer o seu projeto em casa, né, seu tipo de operação? É pensando no comprador, né? Você vai agradar quem é o comprador. Então, assim, o comprador ele também não é a Deus dará, ele precisa seguir determinadas regulações ali também para garantir, para apresentar no balanço, mas ele também vai definir o que ele considera um projeto, como o Vinícius bem falou, né? Hoje também tem muita empresa que desenvolve a seu modo, a sua percepção de como é que deveria ser um crédito de carbono, ele desenvolve um programa de crédito de carbono e na hora de vender, para quem que ele vende? Ele não vende, porque ele não pensou na estrutura do comprador, esse relacionamento com o comprador. E aí fica essa discussão aí, não, mas como o Vinícius falou, é um programa que deu errado, é um programa que deu certo? Ele gerou o título, ele registrou o título, ele certificou o título. Agora ele não consegue vender. De quem é o problema? Quem ficou com o custo? Né? Então, assim, são duas formas de a gente pensar programas de crédito de carbono. Um pensando na venda, para quem você vai vender, qual a estrutura, para qual país você vai vender. E aí entra aquela engenharia financeira, você vai fazer hedge, você vai entrar em câmbio, você vai fazer uma operação estruturada em cima do seu contrato. E aí são inúmeras possibilidades que você pode fazer, tá? Mas é para a gente dar um aparato geral do como é que é esse mercado, tá? E assim, pensando nessa questão, depois eu vou passar para a Aline, porque é a área da Aline, essa questão de solos, tá? Mas é isso, gente, é sempre pensar também a forma com que você quer o seu projeto, né? Quem está fazendo, com que obrigação, para quem está vendendo, isso tudo influencia-se no projeto. Bom, vamos lá, então. Em relação a como que a gente enxerga, né, essa pergunta, como que a gente enxerga o que diz respeito aos créditos de carbono oriundos do solo, o papel do Brasil. Primeiro ponto, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, não tem o que discutir, né? Então, a gente já começa por aí. Somos o maior exportador de soja, temos o maior rebanho de gado comercial do mundo, enfim. Isso já é conhecido de todos nós. Então, obviamente que o papel do Brasil é de grande importância. Mas aí vem a segunda pergunta para a gente poder comentar sobre isso, né? Como que as características dos solos tropicais podem auxiliar no maior estoque de carbono.
Pela natureza do próprio solo, né, são solos o que mais intemperizados, então assim, é mais complicado, se é que assim que eu posso dizer, da gente formar matéria orgânica aqui quando comparado, por exemplo, com o solo do hemisfério norte. Por quê? Porque aqui a gente tem alta intensidade de temperaturas maiores, nós temos água, calor, então assim, a atividade microbiana aqui, por exemplo, ela é muito mais intensa que em solos, por exemplo, onde essa atividade microbiana paralisa, por conta, por exemplo, de invernos muito rigorosos. Onde que eu quero chegar com isso? As características de estocar carbono no solo, ela vai muito além de apenas vamos colocar, né, dizer assim, colocar esse carbono lá no solo para dizer que a gente gerou um crédito. Ela vai além disso por uma questão de que o Brasil é um grande produtor de alimentos, então se nós praticarmos cada vez mais esse tipo de técnica, além de conseguir estocar maior quantidade de carbono no solo, consequentemente a gente vai ter um sistema produtivo mais equilibrado, menor quantidade, por exemplo, de ataque de pragas e doenças, e isso consequentemente leva a um menor uso de defensivos químicos, por exemplo. Então, a gente garante para o mundo, para os nossos compradores, por exemplo, um alimento, por exemplo, um selo, uma certificação de sustentabilidade. Então, eu acredito muito que o papel mais importante do Brasil hoje, tratando de agro, é produção de alimentos mais sustentáveis. E garantir que esses alimentos cheguem, né, no seu comprador com esse selo de certificação, com essa rastreabilidade que foi produzido de forma mais sustentável. Né? O estocar o carbono no solo, ele vai passar a ser uma consequência. E quando a gente aprender a colocar todas essas técnicas de fato em prática, conseguiremos aumentar esse estoque, essa matéria orgânica no solo. É um processo, a agricultura ela não vai acontecer do dia para a noite, não são produtos que eu vou adicionar ali, são processos que eu vou começar a trabalhar para que esse solo comece a gerar vida nele e que essa vida seja, por exemplo, mensurada com carbono no solo. Mas, então, eu vejo, né, pessoalmente falando, eu vejo que a maior importância do papel do Brasil é nisso, é produzirmos alimentos com essa rastreabilidade, com essa certificação mais sustentável. Não sei se eu respondi a pergunta, né, mas, por exemplo, solos com estrutura por exemplo, assim, hemisfério norte, que a gente tem maior facilidade, vamos supor, de teores maiores de matéria orgânica, mas também não produzem alimentos na quantidade que a gente produz. Então, eu acredito que a gente tem que ligar. O crédito não é apenas o crédito, ele é todo um contexto em si. Eu vejo dessa forma. Perfeito, Aline. E para a gente finalizar aqui, vamos para a última pergunta aqui da nossa live. O Gabriel, ele perguntou o seguinte: muitos consideram que o sistema de crédito de carbono é a commodity do futuro. Como vocês acreditam que a indústria possa se beneficiar, principalmente as que estão implementando ESG? Pergunta interessante aí. Obrigado, Gabriel. Ótimo. Eu vou fazer uma rápida passagem. Excelente explicação da Aline sobre o carbono no solo, mas te lembrar que tem o carbono acima do solo, no solo e abaixo do solo. E quando a gente fala de cerrado, vegetação nativa, boa parte do carbono está abaixo do solo. É a famosa floresta invertida. Então, essa é uma diferença que só o Brasil tem, nessa relação de contabilidade. Falando um pouco da transparência, é o que o João falou, a transparência ela é variável base para qualquer mercado. E uma parte que não está clara até hoje no mercado é o que a gente chama de benefit sharing, ou seja, o benefício compartilhado. O proprietário que faz o crédito de carbono com uma empresa, ela só recebe da empresa um aviso: você vai receber tanto por hectare, mas ela não sabe qual é a porcentagem disso em relação ao valor total que essa empresa está captando. Então, há um pouco de obscuridade, né, nesse lado que, sim, o mercado brasileiro tem que pressionar para isso ser transparente, para que seja um jogo de ganha-ganha e não seja 90-10. Isso que o Alexandre falou dessa parte de uma commodity, é meio debatida essa ideia de commodity, apesar do crédito de carbono estar vinculado a 1 tonelada de carbono equivalente, tentando pasteurizar essa variável, mas é o que a Aline falou, trópicos, a fitofisionomia,
o impacto. A gente está falando que, por exemplo, uma floresta amazônica por hectare, a gente pode jogar entre 600 e 900 toneladas de carbono equivalente de floresta em pé contra a mesma 12, 20 toneladas no México, sabe? Então, são questões que, quando a gente trata de commodity, é um pouco mais difícil de debater, mas a indústria vai se beneficiar como? Ela primeiro vai ter que reduzir a emissão dela, porque mesmo que ela consiga fazer uma restauração ou vai manter a floresta em pé, ela vai restaurar o Brasil inteiro e não vai conseguir neutralizar o que certas indústrias poluem. Então, ela vai ser uma complementariedade que o crédito de carbono vai entrar ali. E também não podemos esquecer que existe o crédito de carbono de tecnologia de redução de emissão. A gente está falando só do agro, mas a indústria tem o crédito de carbono para trocar os filtros. Como eu falei, o crédito de carbono ele vem para viabilizar um projeto. E da última pergunta ali do amigo, o Hélio, falando do carbono azul, né, do Blue Carbon, é um carbono que não dá para chamar de fitofisionomia, agora eu estou na dúvida do termo correto, eu sou economista, tento entrar nesse mundo dos ecólogos, dos agrônomos, às vezes eu falo besteira, mas os manguezais são os maiores sequestradores de carbono da atmosfera. Então, tem um maior potencial de carbono, mas o mercado ainda não está olhando para ele, apesar dele está quase com uma reserva, quase com um pré-sal ali, esquecido, em algum momento o mercado vai atrás dele. Então, se manter, criar projetos pensando nele para um futuro a médio prazo é interessante, mas é um dos grandes potenciais de crédito de carbono são os manguezais e toda a nossa vegetação costeira como um todo. Só complementando um pouco o que você comentou em relação ao commodity, eu não vejo exatamente que seria uma commodity, porque commodity seria um produto que é igual tanto, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, vamos colocar soja, por exemplo. A soja é soja no Brasil, soja é soja nos Estados Unidos, soja é soja na Ásia. O crédito de carbono, ele tem suas variáveis em que influenciam, por exemplo, no seu preço. Então, que variáveis, né? Por exemplo, temos um projeto agora, se vocês tiverem curiosidade depois, aqui no Pantanal, da Serra do Amolar, que é um projeto que organizado pelo Instituto Homem Pantaneiro, essa eu não estou enganada, mas o que eu quero dizer com isso? É um projeto que vem não apenas para a questão de proteger, né, essa área da Serra do Amolar do Pantanal, mas também a biodiversidade. Então, né, o crédito em si, ou seja, a gente vai deixar de emitir ou vai reduzir, por exemplo, a emissão de um gás de efeito estufa por conta que a gente vai evitar o desmatamento, mas não é só isso. Agregado a ele também tem a biodiversidade, ou seja, quanto foi preservado, será que as onças pintadas da região foram preservadas? Então, assim, isso vai além do que seria uma commodity, né? A gente tem outras variáveis, outras características que acabam ingressando nesse conceito crédito de carbono. Então, eu não vejo, pode ser que talvez em algum momento isso se torne uma commodity, né? Mas eu acredito que por hora não, por conta dessa questão, né, de várias características que engloba esse conceito crédito de carbono, e que inclusive hoje, se a gente for reparar no mercado, a maior liquidez são para projetos assim, que além da questão do próprio, vamos dizer, se reduzir a emissão ou deixar de emitir um determinado gás, ele se preocupa também com a comunidade, ou seja, com o social, né, do local, e também com a biodiversidade. Então, isso ele passa, né, vamos dizer, o valor intrínseco da definição do que seria uma commodity. Em relação, né, você já comentou também em relação ao carbono azul, o conhecimento que eu tenho, de fato, é que são estoques gigantescos de carbono, né? Uma vez eu vi recentemente que os manguezais, por exemplo, fluminenses, estocam ali quase 7 milhões de toneladas de carbono só no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é algo realmente ainda, é algo gigantesco, como você falou, eu gostei da comparação, né? O pré-sal, vamos dizer, mas ainda pouquíssimo explorado. Mas acredito que em breve os olhos do mercado vão passar para isso, porque não tem como, né? É uma fonte, vamos dizer assim, gigantesca, mas ainda incipiente dentro do que eu já observei em relação aos manguezais. Não, concordo. A Aline falou super bem sobre também o que é o fato originador do que é commodity, né, das características. Mas sim, a gente pode igualar assim, né, para a questão da dimensão. Sim, isso vai virar uma dimensão, é uma troca entre países, é um mercado que está crescendo. Se a gente for, né, amadurecer essa questão sobre um título financeiro de
tem um porquê monetário por detrás, da organização dos países, relação de câmbio, dívida verde. Vocês podem acompanhar aí também outros títulos verdes, né? Não só pensando no crédito de carbono, vocês depois fazem uma pesquisa aí, de repente a gente faz até um outro debate falando um pouquinho dos títulos verdes. Eu sei que teve o pessoal que perguntou a respeito do CPR também, né? A gente pode falar um pouquinho, tá? Mas é isso, assim, a nova estrutura financeira global, ela vai passar sim por essa questão ambiental. Não, infelizmente, não há o que ser feito, como o vice falou, os bancos já estão atuando, os bancos centrais já estão atuando, são políticas de governo. Vocês puderam acompanhar aí um pouco da economia, o último pacote aí feito pelos Estados Unidos, né? Na área verde, para controle da inflação e tudo mais. Então, assim, gente, hoje é a saída de todo o mercado. Perfeito. Bom, finalizamos aqui o nosso bate-papo, né? Eu só tenho a agradecer ao João da Base AG, a Aline da Agricarbon, Vinícius, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi uma troca muito rica e com certeza serviu para esclarecer vários tópicos, várias dúvidas. É claro que, né, é um universo, né, um tema extremamente vasto, né, que dá pano aí para a gente fazer um bate-papo, uma parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Então pode ter certeza que a gente aí no futuro breve, a gente vai retomar aí essa discussão. E eu só tenho a agradecer também a todos aí que participaram, né, a todos que estão aí presentes aqui na sala. E lembrando, né, só recapitulando, que essa live ela vai ser postada no canal do YouTube aqui do Snash. Então, quem não se inscreveu, por favor, vá lá no YouTube, nos prestigiem, né? Se inscrevam no canal Snash, SNA Startup Hub. Também sigam os nossos perfis no Instagram, no LinkedIn, né? No LinkedIn lá, SNA Startup Hub, Snash. Pode pesquisar lá que você vai achar. E no Instagram tá como snash.hub. Então, perfil snash.hub, daí vão lá, curtam, porque assim vocês vão estar por dentro de todas as novidades aqui do Hub e também dos próximos eventos que a gente vai realizar aí em breve, tá? Aqui os nossos speakers, João, Aline, Vinícius, considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de trocar esses conhecimentos, né, com todos vocês. Eu acho que é assim que a gente cresce, compartilhando ideias, unindo forças e agradecer mesmo, foi uma oportunidade muito bacana. Obrigada por esse tempo aqui junto com vocês. Obrigado a gente, Aline. João, Gente, Vinícius, querem comentar? gostaria de agradecer a todo mundo. Acho que esse é o Alexandre falou, o primeiro de muitas conversas, tá? Vocês depois entrem em contato com os nerds, quiserem conversar com a gente aqui, a gente está lá dentro do ecossistema, quiser pergunta, trazer propostas, conversas, só chamar. Eu acho que o agro acho que tem que ser isso, a gente tem que se unir para a gente trazer esse mercado para a gente, porque eu acho que é a vez do agro, do Brasil como um todo, tocar esse mercado. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir se entender primeiro, né? Nos dentro da porteira para a gente fazer o melhor, tá? Abração, gente. Obrigado. Eu quero Obrigado, agradecer João. também ao convite da Alexandre, da Silvia, do Leonardo, para estar com essa porta aberta para debater um assunto que como a gente falou desde ontem, né, João, Aline, é um papo para mais de metro. Senão a gente ficaria aqui 3 horas tranquilo. Podem ver que deu quase 1 hora e meia e a gente ainda teria muita coisa para aprofundar. E mais uma vez, esse mercado ele veio para, eu acho que para ficar, para implantar uma política de boas práticas e também apoiar que essas políticas de boas práticas não tenham apenas o ônus do produtor, né? Para que aí exista esse equilíbrio, como os economistas gostam de falar, entre prazer e dor, e a gente consiga fazer com que tenha um jogo de ganha-ganha, tanto para o clima quanto para os produtores. Então, agradeço mais uma vez e, precisando, só falar. Câmbio. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez, Vinícius, João, Aline, a todos os presentes aqui. E, né, fiquem aí de olho nas nossas comunicações ali nas redes sociais.
e em breve, com certeza, a gente vai ter muito mais bate-papos aí, trazendo temas relevantes, né, e tendências aí do agronegócio. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, tchau.